but I spend it, Lord, if I could phone it, and not search this shit found. Well, I'd probably kept me searching, then I must laugh. What I really wanna know, I feel what I really wanna see, I can't define. But this love, they don't need. My soul likes to wait till I get back. Found it hard on my own. Daddy is gonna love, wanting on. I feel the break, feel the break, feel the break, and I gotta leave it out. Whoa, yeah, well, I'm saying, did I? What I really wanna know, I feel what I really wanna see, I can't define. But love, make it all. My soul likes. Voltamos ao vivo com a banda Zete Buiú, gente, fazendo esse som tão bacana aqui pra gente nessa edição do Caleidoscópio. E o tema de hoje, fase de crescimento. Tem gente que acha aí que tem alguma receita pra crescer mais rápido. Será? Muitos sentem as alterações hormonais aí da adolescência, sentem mais fome, têm mais energia. São tantas mudanças, né? Aí estamos tratando de algumas aqui nesse programa. Quem quiser comentar, mandar perguntas, participe. O nosso WhatsApp é o 996428473. Então aproveite e participe aqui com a gente. O Silvio chegou a comentar ali com a gente, né, da experiência dele lá do estirão e tal. E aí, Marcelo, tem isso, né? Tem que ter essa preocupação também na hora de escolher uma atividade física, para não ter nenhum tipo de problema, né? Sem dúvida. Além do que ele falou, que é a questão de flexibilidade, crescimento dos ossos e ligamentos, tendões, partes moles, né? A gente tem que analisar também a atividade que é empregada. Na verdade, não existe uma atividade contraindicada. Existe como ela é executada. A carga de treinamento que é feita. Isso sim é um perigo, porque fazer com que um menino, né, um adolescente, um pré-púber, um púber, tenha um treinamento de adulto, considerá-lo ele como um adulto, né? Ele não é um mini adulto. Na verdade, ele está numa fase de completa maturação hormonal. Tem que ter essa diferenciação. Tem que ter essa diferenciação. Então, a carga de treinamento tem que ser muito bem analisada. Né? Então, aí você pode dividir essas fases. Como uma fase infantil, trabalhos mais lúdicos, que envolvam bastante essa questão psicomotora, coordenativa, porque eles estão em maturação neurológica, né? Eles estão com essa plasticidade neural em ascensão. Então, isso vai fazer com que estimule essa coordenação que vai ser útil lá na frente. Aí tem a fase pré-púbere, que é do estirão ali, e a púbere, né? Que nós temos aí nós temos esse fenômeno ali acontecendo. Aí ele já pode utilizar de uma carga, de uma intensidade um pouco mais alta, né? Mas não pode exacerbar, porque a questão aí que nós temos eixos hormonais que podem, ao invés de ajudar, podem prejudicar, né? Bacana. Ô Pedro, você chegou até a musculação como, assim? Você quis a musculação para perder peso ou tinha uma identificação com ela? Jogava um futebol de vez em quando na escola? Como é que era aí a sua rotina? Olha, assim, na academia que eu frequentava, eu jogava vôlei a princípio. E em seguida tinha um programa lá que era para adolescentes, assim, pra gente mais nova iniciar na musculação. Na época eu não entrei muito de cabeça, era meio malandro ainda, mas foi dali que veio o incentivo de dentro de casa também. Meu pai e minha mãe sempre ligados em academia e teve uma hora que não teve jeito mais. Legal. Marcelo, tem algum tipo de atividade, exercício físico que pode prejudicar essa fase? Sim, exercícios que você ultrapassem os limites de, vamos dizer assim, de lesão muscular, né? Porque o fenômeno do treinamento esportivo, ele vem através de uma lesão muscular, uma lesão benigna. E através daí que vem a supercompensação, vem o crescimento, o anabolismo, né? Então, se você der uma carga aumentada, seja ela impacto, seja ela com peso, você pode estar inibindo esse processo. E isso é extremamente perigoso. E uma coisa interessante também, voltando a falar do Pedro, os pais incentivam, os pais deles
os pais dele treinam muito, né? Eu conheço os dois. E isso é muito legal numa família, né? Ter quem incentiva. Vindo dos pais, isso é muito bacana. Um exemplo ali, eu tenho um filho de cara? 9 anos, ele já é tenista, já treina, teoricamente, num ritmo já mais intenso. Claro que obedecendo a sua fase, né? As suas fases. Que bacana. Mas eu acho isso muito bacana, eu fico muito feliz. Muito bom. Bom, gente, e aí tem aqueles alimentos também que ajudam a crescer? Porque às vezes você tá lá nessa fase de crescimento, né? E aí você tá vendo seus colegas todos, a galera tá espichando esse estirão aí, alguns crescem de uma vez, parece que de um dia pra noite cresceu. E eu continuo aqui, eu vou comer alguma coisa pra ajudar nisso. Tem, Mara? Tem. Deixa eu só complementar uma coisa que o Marcelo falou, porque quando esses jovens procuram tanto as atividades físicas, as academias, né? E eu vejo também, no meu trabalho, também percebo muito essa busca pela academia e notadamente pelo emagrecimento, né? Uhum. Eu queria só colocar uma coisa, que existe uma fase deles, que é uma fase pré-púbere, que existe uma fase chamada de repressão, que é uma fase característica hormonal deles de acúmulo de gordura e que faz parte dessa fase do crescimento. Então, que fica é uma fase que a gente tem para fazer uma avaliação profissional, né, para a gente avaliar qual é a fase desse jovem adolescente que ele está nessa fase pré-púbere. Fica difícil da gente determinar a idade, mas gira em torno de 8 a 10 anos. Diferencia um pouco das meninas para os meninos, porque as meninas elas têm essa fase um pouco anterior e os meninos um pouco posterior em termos de idade, mas que existe essa fase chamada de repressão, onde eles acumulam um pouquinho de gordura para a fase do estirão do crescimento. Então, muitas das vezes, eles acham que estão gordinhos, né? Sim. Mas, na verdade, eles estão acumulando essa gordura para o crescimento, para o estirão que virá. Porque depois eles crescem muito rápido, que é aquilo que o rapaz falou ali, né? Nossa, eu cresci muito rápido, né? Mas eles fazem essa deposição de gordura para o crescimento depois. Ótima observação. Então, é muito importante, porque às vezes eles ficam apavorados, né? Porque acumulam as gordurinhas e eles já logo querem se livrar dessas gordurinhas, né? Então, precisa ficar atento que esse acúmulo de gordura também faz parte do crescimento. O corpo todo começa a mudar na adolescência, né? É muita transformação, né, gente? É muita transformação. Então, Marcelo, precisa ficar só queria atento complementar com isso. antes da gente seguir. Não, eu tava sobre a fala dela, me corrija se eu estiver errado, mas parece que depois dessa fase já começa a dificuldade, às vezes, deles ganharem peso, é porque eles têm um aumento oxidativo, né? Eles têm um uso da gordura como fonte de energia mais rápido que a glicose, né? E isso impede, às vezes, deles de... Por isso que a dieta é fundamental nesse processo. Não tem como se não fizer dieta. Isso, é Ana por isso sentiu mesmo. na pele ali, ó, e agora tá dando certo, né? E por falar em dar certo, tem algum alimento aí que dá certo, então, gente, pra ajudar nessa fase de crescimento? Um conjunto de alimentos, né? A gente tem que consumir a proteína, o carboidrato, o lipídio, o cálcio, né? É essencial para o crescimento, né, muscular dos ossos. E o que acontece também é que essas dietas da moda, né, que tem tido muito... os adolescentes têm tirado o leite, que é a maior fonte de cálcio, têm retirado até a gordura, né? Então, a gente tem que consumir fontes de gorduras boas, tem que consumir carboidrato que dá energia para poder fazer o exercício, para estudar, para começar o dia, e a proteína também. Então, até o lipídio ele é importante até para a composição hormonal. Então, não pode excluir esses alimentos. Tem que ter todos os alimentos, todas as vitaminas para poder crescer saudável, né? Legal. Galera da banda aí, quem tem o prato de serra aí na hora do almoço, hein, gente? Ó, ele sumiu, Tem né? fase de crescimento. Todo mundo em fase aí de crescimento. E para vocês, assim, né, gente, essa rotina. Acontece, né? Final de semana, a galera chama, vamos lá para um milkshake. Tem o brigadeiro, tem a fase também, né, do brigadeiro. Tô em casa assistindo um filme, vou fazer um brigadeiro, uma pipoca. Como é que vocês controlam isso, já que vocês dois aqui são bons exemplos, né? Ó, um tá lá na academia, a outra faz acompanhamento nutricional. Isso faz parte da vida de vocês também? Faz até é o seguinte, a dieta é importante, mas é aquela coisa, quando eu tô em dieta focada, eu até fico meio antissocial, igual semana passada, amigo chamando pra ir na pizzaria, eu falei, cara, putz, eu não posso, velho, eu vou ficar lá tentado, vendo você comer, não dá, velho. Gente, ele é muito disciplinado mesmo. Ele é. Aí vem o equilíbrio, né? Aí porque isso é muito raro, né? Ana, e você? Já me chamaram para algumas festas, como churrasco, batata frita, refrigerante. Eu geralmente recuso, porque eu tenho essa consciência, mas as minhas amigas não
não entendem isso. Elas acham que eu tô recusando realmente por ser antissocial. Aí, tipo, tem esse problema. Olha isso. Gente, nós vamos deixar então para o próximo bloco para a gente tentar ajudar um pouquinho, né? Não é que não pode completamente, mas é aquela coisa da dosagem, o equilíbrio, né? Daqui a pouco então tem mais esse bate-papo sobre fase de crescimento e essas coisas aí que também envolvem limitações. É só um break, gente. Até já.